No capítulo 19 de 1 Crônicas e hoje com o tema estações. Por falar nessa chuva, né, gente? Meu Deus do céu. Glória a Deus pela chuva, mas olha, ó, até esqueci o brinco hoje. Tô morrendo de sono, eu já acordo desesperada quando tem chuva. Quando eu acordo e vejo que tá chovendo, eu penso, meu Deus, um trânsito de 2 horas. Hoje o Senhor me ajudou, na verdade, eu acho que eu estava um pouco desesperada demais, saí cortando tudo, fazendo tudo que eu não devia fazer. Mas glória a Deus, aqui estamos. Bom dia, Rei, seja bem-vinda. E aqui também eu vejo nesse capítulo de hoje um pouco sobre isso, sobre essa questão de estações, sabe? Porque aqui nós vamos ver nesse capítulo que Davi, ele estava numa temporada de só ganhar, só ganhar, só ganhar, só vencer, só vencer, só vencer. E, gente, muitas das vezes eles nem precisavam lutar, eles precisavam sequer, tipo, eles só se posicionavam, eles estavam ali para batalha, prontos para batalha, mas prontos, né, para aquilo que eles precisavam fazer. Mas quando chegava, o inimigo simplesmente fugia, sabe? O Senhor desbaratava exércitos. E às vezes na nossa vida é assim. A gente simplesmente precisa estar bem posicionado. A gente precisa decidir se colocar, né? E quando o Senhor já determinou a vitória, a gente não precisa se preocupar que de uma forma ou de outra, lutando ou não lutando, a gente vai conseguir vencer. E claro, mas enquanto eu li esse capítulo, eu lembrei de todos os outros atrás, lá em Juízes, Samuel, quando Saul lutava, quando aquele juiz lutava, quando Israel estava sendo atacado uma vez após a outra. E eu comecei a ficar pensando nisso, né? Que, tipo, existem estações, existem fases, existem épocas, existem também maneiras de nós nos posicionarmos, sabe? Teve um tempo que o povo estava totalmente afastado de Deus. Teve um tempo que Deus estava querendo mandar aquelas provações para eles, aqueles, né, os inimigos atacarem, para saber a reação deles também, sabe? A posição, como é que eles se colocariam em meio àquilo, ou para fortalecer, ou para. Então, na nossa vida, tudo é feito de estação. Tudo é feito de temporadas, nós às vezes temos temporadas de vitórias, às vezes nós temos temporadas de dificuldades, de lutas, de guerra e de passar por algumas decepções e até derrotas, né? Que a gente às vezes não sabe o porquê que aquilo está acontecendo, mas existe um propósito. E aqui o autor do livro, né? Como a gente tem falado repetidamente, a gente sabe que aqui Esdras, né, provavelmente o sacerdote Esdras, que escreveu o livro de 1 Crônicas, ele estava tentando relembrar, sabe, a história, a trajetória de Israel. E nós precisamos estar conscientes da nossa história, daquilo que nós, sabe, de tudo aquilo, do que aconteceu no passado, para nós hoje adotarmos uma posição diferente ou uma posição de é, sei lá, lutas que você venceu no passado, talvez você traga para hoje, que possa servir para você alcançar, sabe, novas coisas, ou talvez a mesma coisa que você passou lá atrás, você passa novamente hoje, você sabe, você tem uma atitude diferente em relação a isso. Então, é bem isso que eu acho que a gente pode aprender com esse capítulo aqui de Crônicas. Mas vamos orar, vamos deixar o Senhor falar com a gente. Amém? Bom dia, mãe, seja bem-vinda. Cheguei, graças a Deus. Amém, Pai, queremos te agradecer pelo dia de hoje, apresentar, Deus, diante de Ti todas as coisas, a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração. Que o Senhor possa estar guiando, Pai, nessa live de hoje, possa estar nos dando entendimento, sabedoria, abrindo nossa mente, os nossos ouvidos e o nosso coração para Te ouvir, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Então, no capítulo 19, versículo 1 vai dizer: Algum tempo depois morreu o rei Naás, do país de Amon, e o seu filho Anum se tornou rei. Davi disse:
Eu serei bondoso com Anum, assim como Naás, o seu pai, foi bondoso comigo. Então, enviou mensageiros a Anum para mostrar a sua amizade. Quando os mensageiros chegaram lá e visitaram o rei Anum, os líderes amonitas disseram a ele: O Senhor pensa que é em honra do seu pai para mostrar amizade ao Senhor que Davi enviou estes homens? É claro que não. Ele os mandou aqui como espiões a fim de ficarem conhecendo a nossa terra para poderem conquistá-la. Então, Anum pegou os mensageiros de Davi, raspou a barba deles, cortou as suas roupas até a altura das nádegas e os mandou embora. Eles ficaram tão envergonhados que não tinham coragem de voltar para casa. Quando Davi soube disso, mandou-lhes dizer que ficassem na cidade de Jericó e que só voltassem quando as suas barbas tivessem crescido de novo. O rei Anum e os amonitas compreenderam que tinham feito de Davi um inimigo. Por isso, contrataram na Mesopotâmia e em Maacá e Zoba, na Síria, carros de guerra e soldados de cavalaria. Pagaram para isso mais de 34 mil quilos de prata. Os 32 mil carros de guerra que eles haviam contratado e o exército do rei de Maacá foram e acamparam perto da cidade de Medeba. Os amonitas também saíram de todas as suas cidades e se aprontaram para a guerra. Quando Davi soube disso, enviou contra ele Joabe e todo o exército israelita. Os amonitas saíram e tomaram posição na entrada de Rabá, sua capital. E os reis que haviam ido ajudá-los tomaram posição em campo aberto. Joabe viu que as tropas inimigas atacariam pela frente e por trás. Então escolheu os melhores soldados de Israel e os colocou de frente para os sírios. Deixou o resto das suas tropas debaixo do comando do seu irmão Abissai, que as colocou de frente para os amonitas. E Joabe disse a Abissai: Se você perceber que os sírios estão me vencendo, venha me ajudar. E se os amonitas estiverem vencendo você, eu irei ajudá-lo. Seja corajoso. Vamos lutar com firmeza pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus. E que seja feita a vontade de Deus, o Senhor. Então, Joabe e os seus soldados avançaram para atacar e os sírios fugiram. Os amonitas viram os sírios fugindo e aí eles também fugiram de Abissai e voltaram para dentro da cidade. Então Joabe voltou para Jerusalém. Quando os sírios viram que tinham sido vencidos pelos israelitas, mandaram buscar tropas que estavam no lado leste do rio Eufrates. Essas tropas eram dirigidas por Sobaque, o comandante do exército do rei Hadadezer de Zoba. Quando Davi soube disso, reuniu os exércitos israelitas, atravessou o rio Jordão e colocou as tropas de frente para os sírios. A luta começou e os israelitas fizeram os sírios fugir. Davi e o seu exército mataram 7.000 soldados sírios que guiavam carros de guerra e 40.000 soldados de infantaria. Também mataram Sobaque, o comandante sírio. Quando os reis que eram chefiados por Hadadezer viram que tinham sido vencidos pelos israelitas, fizeram paz com Davi, ficando debaixo do seu poder. E os sírios nunca mais quiseram ajudar os amonitas. Então aqui vai começar dizendo que certo tempo Anum, que era Naás, né, que era um rei amonita, ajudou Davi. E ele reconheceu isso e quis demonstrar a Anum, agora filho do rei Naás, que havia morrido. Ele quis mostrar amizade para Anum, enviando mensageiros, prestando condolências, enfim, dizendo que estaria ali para o que daí viesse. Mas os conselheiros de Anum viraram para ele e falaram: Você acha mesmo que Davi ele está aqui querendo mostrar amizade com você? Não, seu bobinho, ele está querendo apenas vir espiar a nossa terra para daqui uns dias te atacar a nós. E aí, muito provavelmente aquela era uma pessoa muito moço que estava começando a reinar, governar e até mesmo eram seus primeiros dias e ele estava ali talvez com medo, talvez com dor ainda pela perda de seu pai. E aí ele resolveu dar ouvido aos seus conselheiros, afinal de contas eram eles que estavam ali todo o tempo, né, com o pai, agora com ele. Então ele ouviu
aquilo que aqueles homens estavam dizendo e decidiu envergonhar os israelitas, os mensageiros que Davi estava encaminhando em função, em missão de paz, mas ele decidiu então cortar a barba deles, cortar as vestes até as nádegas, coisa que era uma profunda vergonha para os israelitas. A gente vai ler em vários textos que as partes íntimas deles não poderiam ser mostradas, por isso eles precisavam ter sempre roupas longas, né? Até para quando subir a escada ninguém visse nada. Também a barba era sinal de, enfim, de muitas coisas, então isso para eles era extremamente vergonhoso. Então, Davi, quando, né, aí eles estavam demorando a voltar, eles ficaram ali fora da cidade, e aí Davi mandou outros mensageiros para ir encontrá-los. Quando encontrou eles contando isso, né, Davi entendeu a reação deles e falou, não, fica fora da cidade até a barba de vocês crescerem, tá. Pronto. Davi não sugeriu uma vingança, Davi não ficou com... Davi provavelmente compreendeu o que aquele rei estava, né, pensando. E aí, ok, mas eles fizeram mal e eles entenderam que tinha feito mal. E aí acharam que Davi ia contra-atacar, que Davi não ia deixar aquilo barato. Então, antes de Davi pensar em qualquer coisa, eles já foram, montaram toda uma estratégia de guerra, contrataram os soldados sírios, contrataram um monte de gente e foi ali para frente da batalha falar, Davi, eu sei que você tá com raiva da gente, mas vem que a gente tá preparado agora. E aí vai dizer que ok, que Davi então respondeu e falou, ok, então a gente vai para a batalha. E aí Davi enviou Joabe e o seu irmão Abissai, e Joabe montou ali um plano de guerra, onde ele via que ia ser atacado tanto na frente quanto na retaguarda. Então Joabe... Eu esqueci minha água. Então Joabe decidiu que ele ia separar, colocou ali com ele alguns soldados, com o irmão dele outros, e falou, ó, quem estiver perdendo, a gente, um sai da sua posição e vai lá ajudar o outro. Beleza? Beleza. E aí, beleza, que eles se colocaram para começar a lutar. O que eles fizeram? Primeiro, os próprios sírios, os sírios grandalhões, fortões, né, que eram super considerados na época, fugiu, bateu em retirada. Aí os amonitas viram que o povo que ele contratou, que ele pagou, que ele contratou não sei quantos carros de guerra, não sei quantos soldados para ajudar ele, estava fugindo, eles falaram, pra gente tá perdido, vamos fugir. Fugiram também. Davi e os soldados dele não precisaram sequer lutar, sequer batalhar aquela guerra. E aí depois eles montaram outro plano de guerra, outro plano ali de batalha. E vai dizer o quê? Joabe virou e falou, ok, vocês querem lutar? Vamos lutar, gente, vamos lutar, a gente tá aqui pronto para lutar. A gente tá aqui cheio de gás para lutar, cheio de força. Vamos lutar. Mas o que eles fizeram de novo? Fugiram de novo, fugiram. E aí vai dizer que depois disso eles então resolveram se entregar, fazer paz com Davi, se entregar até mesmo para servir o exército de Davi, ficando debaixo do seu poder. E aí os sírios vai finalizar dizendo que os sírios nunca mais quiseram ajudar os amonitas. Então, é isso que a gente começou falando aqui no início da nossa live, sabe? Muitas das vezes a gente só vai precisar se posicionar. Deus, muitas das vezes a gente nem vai precisar lutar as guerras que a gente está pensando que a gente vai lutar. A gente só precisa marcar posição, a gente só precisa estar lá, estar disposto, estar preparado. Né? A gente também não vai despreparado para uma batalha acreditando que Deus vai fazer tudo. Porque às vezes Deus vai mandar algumas batalhas para a gente lutar, para gente, né, pra gente se fortalecer. Conta uma história. Ixi, meu tempo já tá acabando, mas eu acho que eu vou conseguir acabar no tempo. Conta uma história
que Deus certa vez pediu para um homem empurrar uma pedra. E a pedra era muito grande e, tipo, era impossível transpor ela. E aí vai dizer que ele estava lá, ele virou e ele falou: não, é impossível, né, empurrar essa pedra assim, ó. E Deus virou e falou. Eu acho que foi Deus, tá? Ou foi outra pessoa, não sei. Não sou boa de história, vocês já viram, né? Mas, enfim, ele tá lá, então ele resolveu obedecer a Deus e ficou empurrando a pedra. Ficou empurrando a pedra, ficou empurrando a pedra, empurrou, 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 empurrou. E a pedra não saía do lugar, como era óbvio. E aí, tempos depois, ele já estava grande, já estava forte. E aí ele virou e falou: mas Deus, eu nunca consegui transpor essa pedra, sabe? Eu nunca deu certo. Por que o Senhor me pediu isso? Por que o Senhor me pediu uma coisa totalmente sem sentido dessas? E aí Deus virou e falou: agora olha para você, se olha no espelho, sabe? E essa guerra, essa batalha que você estava enfrentando, eu nunca falei que eu ia tirar a pedra do lugar. Mas ela estava te mudando, ela estava te transformando, ela estava te fortalecendo, ela estava te, né, lapidando. Então hoje você é uma pessoa muito mais forte, muito mais, sabe, sua mente, entendeu? Então tem coisas que tem estações que Deus vai dar vitória a rodo, mas tem vezes que a gente vai passar por algumas lutas que aquilo é para transformar a gente. Amém? Então é isso, gente. Passamos do nosso tempo para variar. Deus abençoe. Verdade, esse é o tempo. Oi, Lari, acabou de entrar, tá? Estamos acabando, Lari. Gente, Deus abençoe. Bom